tarde, gente boa! O Globo Esporte está em Orlando com a torcida do Fluminense! Hoje o negócio tá bom demais, gente boa. Aqui, torresmo, linguiça, frango a passarinho, bolinho de aipim, Jesus amado! Chega de hambúrguer! Eu tô feliz demais. Então, o Fluminense vai jogar aqui em Orlando, né, contra o Al Hilal da Arábia Saudita. O jogo é sexta-feira, claro, você vai ver ao vivo na Globo. 3h40 da tarde começa a transmissão, 4 da tarde a bola rola. Eu estou aqui com Marcelo e Cíntia, queridos que nos acolheram nesse restaurante brasileiro. Que saudade da comida brasileira. Vai dar flusão, Cíntia? Com certeza. A final Otimista. já está comprada. Você já comprou? Garantida, com certeza, as semifinais e a final. Eu gosto de gente assim. Então é o seguinte, rapaziada, eu vou chamar agora o Edson Viana. Hein, Edson, desculpa não te chamar aqui, foi mal. Fluminense ainda está em Charlotte, vem mais tarde para Orlando. Detalhes da preparação do Flusão para esse jogo maravilhoso e importante contra o Al Hilal, querido Edson Viana. Pegar um negócio. Fala, Escobar, ô saudade de um arroz com feijão. Depois eu vou aí te encontrar. Exatamente, nessa vibe ainda estou aqui, o Fluminense segue em Charlotte. O Tricolor treinou hoje de manhã no CT do Charlotte FC. Essa atividade foi totalmente fechada, mas ontem a gente pôde acompanhar o treino inteiro. Claro, num clima de muita descontração, os reservas foram ao campo para uma atividade com bola, os titulares ficaram na academia fazendo regenerativo. E teve até um momento legal e engraçado no final do treino. O Renato Gaúcho e o lateral direito Guga fizeram ali uma disputa, uma competição para ver quem acertava mais vezes o travessão. O Guga foi mais preciso, ganhou. O Renato, como é muito competitivo, o brincalhão, falou que a gente estava secando ali e aí não gostou, mas ele tem um problema, falando de coisa séria, para o jogo contra o Al Hilal na lateral esquerda. O René está suspenso para essa partida e aí o substituto natural é o Fuentes, que jogou contra o Ulsan da Coreia do Sul. A gente tem que ver também se o Renato vai mexer no esquema, se vai voltar para aquela linha de 4, se vai manter os 3 zagueiros que ele utilizou contra a Inter de Milão naquela vitória histórica. Então, trabalho já para esse jogo das quartas na sexta, Escobar. Ô Edson, negócio de dinheiro, o pessoal tem demais lá no Al Hilal, o negócio de um shake maluco aí que tá botando dinheiro pra caramba. Conta pra gente aí, rapaz, essa questão do bicho, quanto que eles ganharam mesmo, hein, pra ganhar do Manchester City, cara? Rapaz, o Camelo lá é rico. O Sheik ficou muito empolgado com a vitória depois da vitória sobre o Manchester City. Cerca de 3 milhões de reais de premiação para cada jogador do Al Hilal, segundo a imprensa saudita. O abismo de orçamento que existe entre os dois times é muito grande. O Fluminense, por exemplo, está ali na casa do 10º orçamento do futebol brasileiro. E se a gente pegar um recorte dos últimos 2 anos, o Al Hilal investiu cerca de 3 bilhões de reais em reforços, 12 vezes a mais do que o Fluminense. Claro que o Fluminense também está ganhando muito dinheiro aqui nessa Copa do Mundo de Clubes. Até agora, cerca de 220 milhões de reais, contando ali o prêmio por participação e também os resultados. Mas tem uma mordida de 40% de taxas aí. O Lion é feroz, mas mesmo assim o Fluminense vai ganhar muito dinheiro aqui, Escobar. Eu volto com você com inveja do arroz com feijão. Ah, moleque, tu não tem ideia como tá aqui. Tem picanha também, picanha! Chega de hambúrguer, moleque, eu não aguento mais. Qual é o John Arias? Vocês gostam do John Arias, não? Aê, John Arias é ídolo demais do Flusão. Eles estão comendo... Ih, tá animado, animado. John Arias, destaque absoluto do Flusão nessa campanha histórica. Vamos falar sobre ele. A gente não fazia ideia, mas essa bolinha aí iria mudar uma história centenária. Fluminense do Brasil. Era o sorteio da Libertadores de 2021 e o Fluminense caiu no grupo que tinha o Independiente Santa Fé, da Colômbia. Quando viu de perto o talento desse camisa 11, o Flu não teve dúvidas. Bora contratar esse tal de John Arias. Sempre ele! Que espetáculo, Arias! O Arias, que estreou em agosto de 2021, era mais magrinho, mais tímido e estava passando pelo momento mais difícil da vida, a perda da avó, Concepción. No momento que eu fui para Colômbia, fiquei pensando em voltar, fiquei pensando em que não fazia muito sentido, sabe? Eu estar aqui.
Com a ajuda da Emily, psicóloga do Fluminense, ele deu a volta por cima e descobriu uma nova família tricolor. Campeão carioca, da Libertadores, da Recopa, cada vez mais protagonista, cada vez mais ídolo. Ari, vem dançar comigo. Já são 227 jogos, 47 gols, 55 assistências. Ele é o craque do Fluminense, colombiano mais amado do Brasil. E agora, nos Estados Unidos, o mundo inteiro está descobrindo o que os tricolores já estão cansados de saber. John Arias é o nome do craque do time, do que joga demais. Jogador tático, jogador extremamente técnico e um jogador que demonstrou estar numa excelente forma física. Ele realmente é o cara do Fluminense que faz a diferença. John Arias, pô, o melhor jogador do Mundial, disparado, na minha opinião. É só dar a bola no pé dele que ele carrega o time do Fluminense sozinho. Eleito melhor em campo em 3 dos 4 jogos do Flu na Copa. Craque, ídolo e eternizado para nós. O Arias de 2025 é mais fortinho, mais sorridente e cada vez mais família. A filhinha Zoe é a coisa mais fofa do mundo. A gente aqui está representando não só o Fluminense, sino um continente inteiro. Minha cidade natal está orgulhosa de mim porque não é fácil você chegar ao topo. John Arias e Fluminense. Estava escrito nas estrelas. Bendita seja aquela bolinha, viu? Muito bem, rapaziada, estamos de volta ao restaurante brasileiro em Orlando. É o dia mais feliz da viagem. Tricolores, eu vou ficar. Fogo na cabeça. Vai ficar. Não me interessa. É isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Arias já é um ídolo da história do Fluminense? Muita coisa, é o melhor jogador disparado do Brasil há muito tempo. Brasil. É isso aí. Há muito tempo, o melhor jogador disparado no Brasil. E meu medo é que ele não volte para o Fluminense depois do Mundial, porque ele está se destacando muito e a tendência é que as ofertas apareçam. Começa o olho grande da Europa, olho grande, a gente vai ter daqui a pouco aqui. Hoje pode. O Fluminense entende que o favoritismo está do outro lado, que quem tem o maior poderio, aí não é nem uma questão de pressão do Fluminense, todo mundo sabe disso, quem tem o maior poderio financeiro para montar um time de grande porte, uma disputa de Mundial fora da Europa, é o Hilal, e o Hilal não chegou nessas quartas de final por acaso, não foi um acidente, basta a gente ver a atuação deles contra o City. Então, acho que está todo mundo muito esperto por aqui e algo vai ser feito. Não sei se é manutenção ainda dessa linha de 3 zagueiros, não sei se alguém improvisado por ali para ajudar a fechar um pouco mais esse corredor direito de ataque do adversário esquerdo da defesa do Fluminense. Isso que a gente vai começar a entender hoje por aqui, Celso. Eu acho que tem um outro dilema também, que diz muito do trabalho do Renato, né? Ele é mais do que um técnico, ele é meio... chama o jogador para si, quer ser legal com todo mundo quando os caras são legais com ele. E se ele tiver que abrir mão de 3 zagueiros, vai tirar quem? Porque todo mundo jogou muito, né? Mas ele pode ter uma solução, prof, que é jogar o Freitas, que é um zagueiro canhoto, já jogou como lateral mais defensivo. Sim, e por isso você... Até porque ele não tem o René. Não tem o René. O Fuentes é um cara de mais apoio. Então, pensando em segurança defensiva e até pelo cenário do jogo ser diferente em relação ao Inter de Milão, pode ser que voltar com essa linha de 4, que às vezes vira linha de 3, com Samuel Xavier subindo mais pelo lado direito, com Freitas sendo esse lateral, eu vejo como uma alternativa interessante. Eu não gostei quando foi Fuentes e Bernal, que foi o que aconteceu contra o Ulsan, por esse lado esquerdo, né? Quando ele entra com os dois diferentes, ele entra com o Guga e com o Fuentes por ali. Eu acho que talvez seja uma boa opção. Se você permanece com os 3 zagueiros, aí você joga o Fuentes no lugar do René nessa segunda linha defensiva, não sei. Eu acho que eu prefiro trazer mesmo o Fuentes para a esquerda e aí você baixa os 4. A minha dúvida é se nessa segunda linha ele vai de Canóbio ou não, né? Porque daí você mexe numa estrutura de time também, né? Se você não vai com 3 zagueiros. Ele pode ir com o Canóbio para ter mais agressividade pelo lado esquerdo, já que o Freitas vai ficar preso, né? Mais na função de marcação. E o Canóbio também é um cara que volta, que ajuda a marcar. Tem esse compromisso defensivo. Pode ser uma das opções do Renato para, naturalmente, ter um plano de jogo diferente, porque o adversário vai exigir do Fluminense um comportamento distinto em relação ao Inter de Milão.
Você acha um adversário mais complicado que a Inter de Milão? Ou é difícil dizer isso? Então, a Inter de Milão chegou no Mundial meio que ali numa ressaca. Depois do jogo contra o River Plate, que foi o melhor jogo da Inter, parecia ali que o Chivo tinha encontrado a equipe ideal, mas aí a gente vê até depois da derrota para o Fluminense, os bastidores, a cornetada do Lautaro no Çalhanoğlu. Então foi uma Inter de Milão num ambiente meio conturbado, meio esquisito. O Al Hilal, ainda mais depois do que fez contra o Manchester City, Al Hilal que tem subido de produção nesses jogos grandes, empatou na estreia contra o Real Madrid. É um time que eu vejo como mais interessado, com um time que chegou no Mundial com um foco maior, até porque para o Al Hilal, que é isso, um investimento de um Estado num clube, né? O fundo árabe colocando muita grana, jogadores com grife, e até não só grife, mas também com potencial de desenvolvimento, como é o caso do Marcos Leonardo, agora, Caio César, que é 3 reserva. milhões de dólares cada um. Um bicho gordo na conta. Então, para a Arábia Saudita, é de fato importante ter um bom desempenho no Mundial, porque para eles é vitrine para tudo. E eles estão usando o Mundial de Clubes para isso. Então, esse interesse maior do Al Hilal, eu vejo que vai exigir do Fluminense um nível de competitividade igual ou até superior ao que teve contra a Inter de Milão. Então, não pode baixar a guarda. E, para mim, o que tem marcado o Fluminense até aqui é uma postura que é humilde, mas não se confunde com a inferioridade. Com chegar ali, isso aqui não dá. Não, o Fluminense saber das suas limitações, mas competindo por toda a bola, sendo intenso, sendo dinâmico, tendo agressividade, porque quando o Renato entra com 3 zagueiros e 3 volantes, qual era a preocupação? Será que esse time não vai ficar engessado demais? Não vai ficar preso lá na defesa e vai ser sufocado? Mas a postura dos jogadores, assim como foi contra o Borussia Dortmund, foi mais determinante. O Fluminense teve a ambição de vencer o jogo. É isso aí, torcida tricolor. Uma ótima noite para todos. Prestem atenção nessa grande informação que acabou de sair. O Fluminense vai para cima com tudo da equipe do Al Hilal, mas saiu nos bastidores aí, segundo o portal Bola VIP, a diretoria do Fluminense tem na mira o atacante William, do Fulham, ex-Corinthians, né? Atualmente está jogando lá na Premier League. E é, assim, um desejo do Renato Gaúcho. O Fluminense tá com o dinheiro em caixa. Então, assim, vai chegar jogadores muito bons, né? Para qualificar o plantel do Fluminense. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver esse atacante. Para mim, gosto muito do nome. Né? Um cara, assim, que tem um nível muito alto, né? Tá há muito tempo jogando na Europa. Um cara que pode agregar muito em diversos fatores, né? Com a bola, servindo os companheiros, fazendo gols. O William estava, assim, alguns anos atrás na seleção brasileira. Então, assim, é um cara, jogou muito tempo no Chelsea. É um cara que pode ajudar e ajudar muito, né? Então, assim, eu quero saber de vocês, amigas e amigos, seria uma boa ver o William, né, com a camisa do Fluminense, sim ou não? Deixa aqui nos comentários. O Fluminense continua a preparação para enfrentar a equipe do Al Hilal. Então, tô na expectativa muito boa de que o Flusão possa fazer uma baita de uma partida e consiga a tão sonhada classificação para a semifinal. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!